Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Deus, agradecemos o dia de hoje, o trabalho realizado, as bênçãos recebidas. Abençoa, Senhor, a nossa noite, que seja de muita paz. Busco águas e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Com teus olhos me divisas e me livras da armadilha, onde os homens, os maridos, os altares deste mundo, ó Galileu. Junto ao poço busco águas e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Se soubesses quem te pede de beber, buscaria água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, se Noé já não sacia, e buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu.
presença me conforta. És verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontro. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontro. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontro. Ó Galileu, eu te encontrei. Boa noite. Nós damos as boas-vindas a todos que estão aqui no salão, nossos amigos da internet, desejando uma ótima reunião, que essa reunião possa nos atender naquilo que a gente veio buscar, naquilo que a gente está precisando no momento, né? Seja a instrução, o consolo, o passe, né? E a água frutificada. Todos esses recursos, né? Que a equipe espiritual dos Ceareiros do Cristo preparou para todos nós. Então, bem-vindos, tá? E aproveitem bem a harmonização que nós estamos fazendo. Daqui a pouco nós teremos a prece e a nossa palestra da noite.
Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Ai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Abate a terra, que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Majestou-se, no parto regenerativo, deu-se a luz na remissão.
crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda alvorada, fazendo belo dom, entre florindo olhar, a aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vinda alvorada, até fazendo belo dom, entre florindo olhar, a aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda lua. Bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vindo a lua. Bem-vindo dia, bem-vindo dia. Escola, teu endereço é o sistema solar. Obteceiro és nave de águas e terras e fogos e ares e homens. Mundo, escola, sob o bento da vida evolui contra o mal que se oculta. Anjos meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro e após tantos de redenção haverá
maduros já vão germinar. Pela aprendida humildade, na rotação, translação do amor tu serás. Bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra regenera. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra regenera. Alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e segui, minhas lágrimas percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Se vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Vibrando as nossas fibras mais íntimas, trazendo consolo e conforto para as nossas almas. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela sua bondade infinita, pelo seu amor imensurável a nos envolver sempre em ambientes como este, onde temos a oportunidade de assimilar com mais propriedade e facilidade os teus ensinamentos, que serão trazidos para todos nós na noite de hoje. E esta paz que nos envolve esteja conosco, Senhor, durante todo o tempo da nossa atividade de hoje. Que essas vibrações de paz e de amor envolva a todos nós presentes e a todos que participam, mesmo na rede social, nos seus lares, nos locais mais distantes, mais unidos pelo sentimento de amor, que essa doutrina maravilhosa nos une. Obrigado, Senhor, e assim vamos em clima de paz, com a Tua presença sublime, vamos dando sequência à nossa atividade de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então são todos muito bem-vindos. Graças a Deus, mais uma oportunidade que a gente tem de aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Nós estamos sempre falando aqui das nossas atividades e hoje vou falar de um estudo que nós temos aqui na terça-feira, que é onde a gente pega temas para estudar e conhecer um pouco melhor sobre a mediunidade. Estamos estudando o projeto Filomeno de Miranda, que são 5 obras maravilhosas, né? Aliás, são 6, que traz conhecimentos bem
claros, né, para o nosso entendimento. Então, nós terminamos agora a segunda obra da sequência e vamos iniciar o estudo de um livro, que até deixamos o convite aberto para quem gostar, procurar conhecer. A reunião é a reunião democrática. A pessoa quiser vir para conhecer, participar um dia, para poder ver como é que é, viu? É toda terça-feira, a partir das 19 horas. E o livro que nós vamos estudar, André Luiz, é o Libertação, que é uma obra que traz um conteúdo até um pouco forte com relação à mediunidade, com relação às obsessões. E nós somos espíritas, nós não vamos ficar rodeando os assuntos, né? Trazendo só coisas que possam agradar os nossos ouvidos. A gente está aí vivendo o mundo aí fora, está vendo a dificuldade que está, então a gente tem que oferecer condições para a gente poder conhecer melhor essas obras que traz realmente valor, né, para o nosso conhecimento. Então hoje nós temos mais uma vez na companhia da companheira Flávia, que fará uso da palavra, trazer aí o que ela preparou aí para todos nós na noite de hoje. Com ela a palavra. Fique à vontade. Olá, uma boa noite. Sempre uma alegria imensa estar aqui nessa casa de oração. Eu entrei para tomar o passe ali. Eu sou uma pessoa que eu não costumo lembrar muito da minha fase de infância. Nunca fui muito boa de lembrança, não. Mas eu me lembro de brincar na evangelização aqui quando eu era ainda criança mesmo, com meus 10, 9 anos de idade. Minha mãe falava que a gente ia para o centro de Seu Silas. Então, é engraçado como isso sempre me marcou. E sensibiliza a gente. É incrível como a gente tem uma ligação com o trabalho, com os amigos espirituais que daqui fazem parte. A gente vai falar de um tema, perdão das ofensas. Na verdade, é um tema que a gente nem precisa trabalhar tanto dentro do espiritismo. Porque a gente vai conversar com os nossos amigos da doutrina, todos nós, né? A gente vai falar não, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho ódio de ninguém. Então, é muito interessante, às vezes, nós espíritas, quando a gente vai falar desse tema, que muitas vezes parece maçante, mas que, segundo o Evangelho, é o sacrifício que mais agrada a Deus, é o do perdão. E a gente sabe que não é verdade que a gente não tenha as nossas inimizades, a falta de afinidade, mas que bom que a gente não alimenta ódio, já é um grande passo. Espera aí, deixa eu ver aqui onde eu passo. Só um minutinho, gente, estou tentando ver aqui. Aí. Então, a gente tem esse primeiro slide de uma mensagem do livro Alma e Coração, onde Emmanuel diz: aprendamos a desculpar, mas a desculpar sinceramente, de coração e memória, todas as alfinetadas e contratempos, aborrecimentos e desgostos, no círculo estreito de nossas relações pessoais, exercitando-nos em bondade real, para ser realmente bons. Tão somente assim, lograremos praticar o perdão que Jesus nos ensinou. Eu acho tão interessante porque Emmanuel, ele vem e traz para a gente coisinhas pequenas, que muitas vezes não significam um sentimento de ódio que a gente possa sentir por alguém. Mas é interessante que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente convive com pessoas que, quando a gente encontra, a gente precisa rezar. São aquelas pessoas que dão as alfinetadinhas mesmo. São os contratempos que surgem. E é incrível, às vezes a gente convive 20, 30, 40 anos e todas as vezes que a gente encontra com aquela pessoa, a gente precisa se vigiar. Final do ano estava aí, Natal é uma hora que a gente redobra, porque muitas vezes nós vamos encontrar familiares que a gente evita durante um bom tempo, porque a gente sabe que em determinados momentos pode sair faísca. E Emmanuel vem falar para nós começarmos
a trabalharmos o nosso equilíbrio emocional, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente perdoe, para que a gente, digamos assim, não dê tanta atenção a essas situações, esses aborrecimentos, esses pequenos desgostos que acontecem. Faz parte. Nós estamos num mundo, nós sabemos dessa lei de afinidade. Tem pessoas que a gente conhece, tem 10 dias, parece que já tem 10 anos. 10 minutos de papo, a gente não quer parar. É uma afinidade, é uma vontade de estar junto, a energia é boa. Tem outras que a gente pode ficar muito tempo a conviver durante anos, mas todas as vezes a gente precisa rezar. Às vezes a pessoa fala uma coisa para a gente que a outra que a gente tem afinidade falou, mas aquela pessoa consegue colocar uma agulha na ferida. Talvez porque ela consiga ter uma afinidade com os nossos obsessores e nos desestabiliza. Aí vem o que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, eu abordei ela aqui na minha última fala, da necessidade de nós nos conhecermos, o conhece-te a ti mesmo. Cada vez que a gente se conhece, que a gente analisa as nossas condutas, os nossos sentimentos diante de determinada pessoa, mais nós vamos buscando a vigilância necessária para a gente não criar raiva, sentimentos ruins que possam atrapalhar. A pergunta 887 do Livro dos Espíritos é a seguinte: Jesus também disse, amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? A inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então, é o que nós estamos falando. Lei de afinidade. Tem pessoas que, como diz as pessoas no modo geral, que a gente não engole. Não desce. Não tem afinidade. Só que Kardec, ele é maravilhoso na pergunta dele, né? Porque ele traz de uma forma muito clara. Jesus vem falar para a gente amar os nossos inimigos. As pessoas que a gente não confia, que a gente não gosta. Como é que eu vou fazer isso se é contrário ao meu sentimento? Porque se eu olhar para essa pessoa e falar, oi, querida, eu estarei sendo hipócrita. É ou não é? E se tem uma coisa que Jesus combateu quando esteve conosco aqui, foi a hipocrisia. Então não é questão de palavras, eu te perdoo. Questão de sentimento. Sentimento. Você sente uma pontada, fecha, você não confia. Como que a gente vai lidar com isso? Amar um inimigo, se não tem essa afinidade, por mais que você tente conversar, dialogar, não flui. E os espíritos respondem, sem dúvida alguma, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. E aí é bom que a gente reflita, porque eu, sinceramente, eu acho muito bonita a resposta dos espíritos. Mas na hora de colocar em prática, na hora de falar que a gente tem que ser superior, não é brincadeira. Não é à toa que é o sacrifício que mais agrada a Deus. Eu adoraria ter uma fórmula mágica de dizer como que a gente ama os nossos inimigos. Mas eu tenho algo que, para mim, já deu certo. E eu costumo falar porque exige sacrifício da gente, sim. Mas exige acima de tudo, uma vontade nossa de colocarmos em prática esse evangelho de amor. A primeira coisa que penso eu, o primeiro passo que nós temos que dar para amar os nossos inimigos é não falar mal deles. Parece bobo, mas se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é de falar mal dos nossos inimigos.
O nosso repertório é vasto. A gente não perde nada. Se a gente começa a não falar mal, e isso exige de nós esse sacrifício, eu gosto de brincar, que eu falo que quem está em dupla aí, ó, eu falo que é o bafão, né? O meu é minha irmã. Eu falo que a minha irmã é minha amiga do bafão. Com ela eu adoro fofocar, falar as coisas. Gente, é um sacrifício. Falo, Denise, me ajuda. A gente tem que ajudar uma a outra. A gente precisa. E é incrível, quando eu falo que eu fiz isso, em algumas situações, me fez um bem. Primeiro, porque eu parei de duelar mentalmente e trazer para dentro do meu ambiente aquelas vibrações. Eu parei de ligar a minha mente com os obsessores que às vezes estão com aquela pessoa. Mas é preciso que a gente se esforce. Ai, Flávia, mas eu não consigo. Eu lembro uma vez que eu acordava, eu pensava numa pessoa. Eu ia tomar café, essa pessoa estava na minha cabeça. Eu ia almoçar, a pessoa estava na minha cabeça. E a gente, espírita, fala, gente, o que essa mulher fez para mim? Será que fez algum trabalho? Não é possível. Não tira essa mulher da cabeça? O que está acontecendo? A gente adora fazer papel de vítima, né, gente? Oh, meu Deus. E aí, um grande médium foi lá na cidade onde eu trabalhava na época e conversando com um amigo, ele virou, esse amigo comentou, nossa, tadinha da Flávia. A gente vira vítima, né? Você acredita que ela está acordando pensando nessa pessoa, e pererei, e fala. Ele virou e falou assim, você vai falar para ela que todas as vezes que ela pensar nessa pessoa, é para ela mentalizar a Mãe Santíssima. E assim eu fiz. Eu só pensei nela uma vez mais. Acabou. Às vezes a gente põe a culpa no outro, é a gente que não está tendo a vigilância necessária para evitar essas vibrações. Mentaliza Jesus quando vier algum inimigo, algum irmãozinho que você não tem afinidade para a sua mente. Bata os pés para as trevas, como disse Chico Xavier, que é o que nós temos que fazer. Sintonizemos. Onde você estiver, liga seu pensamento nessa casa de oração. Aqui é um hospital, tem uma equipe que vem ao nosso socorro. Mas é preciso que a gente se esforce. Para de achar que a gente é vítima de tudo. Eu achando que a outra estava fazendo qualquer coisa, era eu que estava ligando pensamento de forma invigilante, gostando do papel de vítima que muitas vezes nós abraçamos. E Emmanuel continua, diante dos opositores, aí já no livro Alma e Coração, perguntemo-nos com sinceridade como perdoar, se perdoar não se resume a questão de lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento. Feito isso, damos-nos pressa em reconhecer que as criaturas em desacerto pertencem a Deus e não a nós, que também temos erros a corrigir e reajustes em andamento. Por que não confiarmos a Deus? Sabe o que acontece? Muitas vezes, nós queremos usar a nossa justiça para com aquela pessoa que a gente não gosta. E aí, se a gente vê que as coisas estão dando certo para elas, a gente começa a questionar até a justiça de Deus. Mas como? Ruim desse tanto, e conseguiu isso, e conseguiu aquilo, foi promovido, e por aí vai. Deus sabe o momento certo e a dosagem necessária para dar o medicamento. É preciso que nós confiemos ao Pai. Paremos de duelar, que por sinal é o próximo slide. No livro Escrínio de Luz, Emmanuel diz, enquanto alimentamos as pequenas discórdias, colaboramos com as grandes guerras. E enquanto sustentarmos adversários, garantimos focos infecciosos de raios mentais destruidores contra nós. Quando a gente fala perdão, perdão significa nós nos libertarmos.
Mentalizamos alguém que é um inimigo, que a gente não confia. Mentaliza Jesus. Pensa na Mãe Santíssima, mude o foco. Vamos parar de alimentar as discórdias dentro da nossa mente. Porque isso traz problemas para nós. Eu não vou nem falar da vingança. Porque quando a gente pega André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, fica muito claro que quando nós alimentamos sentimentos de vingança e de ódio ininterruptamente, nós estamos trazendo doenças psicossomáticas que depois a gente não sabe por que nós estamos com ela. Queremos pôr a culpa em tudo, sendo que fomos nós, com a nossa invigilância, alimentando pensamentos destrutivos. Todos nós sabemos que existe um fluido cósmico universal. Nós somos uma anteninha de rádio. Nós precisamos saber com quem nós queremos sintonizar. Por isso nós falamos tanto na Casa Espírita da importância de um culto do lar, de nós rezarmos todos os dias. E isso inclui não duelarmos mentalmente com as pessoas que nós não temos afinidade. Façamos esse exercício constante. Afinal de contas, gente, o tempo urge. Nós não sabemos a hora que a Dona Morte está batendo na nossa porta. Mas nós temos a consciência de que esse sacrifício agrada a Deus. E faz bem para quem? Para nós. A gente às vezes fica alimentando que o outro tem que pedir perdão. Não depende do outro perdoar. Depende de nós querermos. Você vai esquecer? Muitas vezes não. Num primeiro momento, não. Sejamos honestos com os nossos sentimentos. Às vezes a pessoa vai te pedir perdão e você não está preparado para isso. Mas a gente pode dialogar. Olha, agora eu não me sinto bem. Mas eu vou pensar em tudo isso. Sejamos honestos conosco. Agora, quando nós perdoamos, nós faremos bem em primeiro lugar para nós. Para que carregar um peso? E entreguemos o outro aos cuidados de Deus. Ele é Pai. E todos nós somos irmãos e filhos desse Pai. É importante que a gente tenha isso muito em mente. As pessoas que nós não gostamos são nossos irmãos. E muitas vezes nós esperamos séculos a oportunidade de reencarnar com eles. Flávia, mas eu não consigo amar. Eu não consigo perdoar. Ok. Dentro desse sentimento de honestidade que nós temos que ter conosco, é compreensível. Mas então já vamos dar o primeiro passo para a gente não falar mal dessa pessoa. Para a gente não ficar feliz quando as coisas dão erradas para ela. Sigamos a nossa existência, gente. Já dá tanto trabalho a gente tentar melhorar a gente mesmo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários. Enquanto não acharmos o caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, Emmanuel vem pontuar aqui a necessidade da reconciliação. Não deu certo. Tentei, a pessoa não aceita essa reconciliação. Sigamos fazendo melhor. Não consigo reconciliar, não confio. E lembrem-se, perdão não significa confiar. A gente pode perdoar
se livrando do peso. Mas o confiar virá com o tempo. Talvez com vidas sucessivas. Mas o primeiro passo tem que ser dado. A gente tem que fazer a nossa parte. Tentar. Flávia, ainda não consigo? Ok. Qual que é o primeiro passo? Não falar mal. Tem uma palestra do Haroldo que fala sobre perdão. Como é que eu estou no horário, hein? Senão depois vocês me convidam mais, eu vou ficar triste. Tá bom. E o Haroldo conta, eu acho muito bonitinho ele contar essa história, porque muitas vezes a gente não percebe e a gente está dentro dessa situação. Então ele menciona o Facebook. Ele fala assim, olha, às vezes tem uma foto, a pessoa vê a foto ali, e no Facebook você tem fotos suas antigas, de várias situações, e às vezes acontece da pessoa fotografar a época em que ela conviveu com aquela pessoa. E é como se ela passasse o tempo, 5, 10, 15, 30, 40 anos, pegasse aquela foto, olhasse e falasse, aqui ó, aqui essa pessoa. Não suporto. A gente esquecendo que o tempo passa, as pessoas mudam, nós mudamos. É preciso que a gente também se dispa desses preconceitos, de achar que a pessoa nunca vai mudar. Como muitas vezes nós temos que começar a analisar se nós, tudo que a gente fala está certo. Será que a gente passa 24 horas por dia e nós somos os donos da razão? A gente não erra em nada? Se nós estamos pensando assim, nós precisamos trabalhar dentro de nós o nosso orgulho, a nossa vaidade. O outro também não acerta sempre. Faz parte. Aliás, a ignorância faz parte até da nossa vida. Para o nosso crescimento, fomos criados simples e ignorantes. E nesse mundo de provas e expiações, nós sabemos que nós ainda estamos errando, estamos sendo testados, e nem sempre a gente acerta. Então, quando nós temos esse olhar humano, a gente sabe que a gente deve perdoar o outro. E que a gente, às vezes, tem que sair e pedir o perdão, buscar a reconciliação. Agora, não trabalhar também com uma culpa que nos impede de seguir adiante. Ah, eu errei, sou a pior pessoa do mundo. Para. Não é bem assim. A gente tem como modelo aí Paulo de Tarso, que quando Saulo caiu do cavalo nas portas de Damasco, o homem que perseguia cristãos, mandava matar. Mas diante de Jesus, o que ele falou? Senhor, o que queres que eu faça? Ele não ficou preso nas culpas e no remorso. Somos todos aprendizes. Sigamos adiante fazendo o nosso melhor, aproveitando as oportunidades que nos aparecem. E aí, no livro Céu e Inferno, Kardec diz: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, nós sabemos que não é só perdoar. Começa com arrependimento, depois a expiação, a dor que vem, faz todo um processo, e o momento em que a gente pode reparar. Flávia, mas fulano não permite que eu repare. Paciência. Ele está sendo honesto com os sentimentos dele. Ele ainda não consegue te perdoar. Não, você não vai reparar? Repara.
repara através de outras pessoas, faça o bem para outras pessoas, espalhe amor, cultive a generosidade. Uma hora, quando aquele coração estiver mais brando, tudo fica melhor. A gente não pode perder as nossas oportunidades de nós melhorarmos. E aí, deixa eu ver aqui, quem que fala isso aqui? Emmanuel ainda, no livro Pensamento e Vida, não, Palavras de Vida Eterna. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Gente, vamos ler de novo essa frase. Porque as pessoas estão deixando de dialogar. As pessoas estão ofendendo umas às outras. E hoje, às vezes, é mais fácil, porque você não precisa nem se identificar. Ou mesmo nos grupos de família de WhatsApp. Por conta de questões tão pequenas, nós estamos anulando o direito de opinião do outro. E Emmanuel vem e fala: reconciliar-se com alguém, com os adversários, nos preceitos de Jesus, é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam, será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. A gente aprende muito com quem fala a verdade para nós. São os nossos inimigos, nos irritam, a gente não tem afinidade, mas nos fazem refletir para as mudanças necessárias. Essa é uma realidade. Quando a gente estuda as leis morais no Livro dos Espíritos, é um capítulo todo falando da lei de liberdade. É preciso que a gente saiba ouvir a opinião do outro e compreender. E se nós não tivermos a maturidade para debater determinado assunto, que a gente evite. Eu falo muito isso dentro da casa espírita. Quem ama Kardec sabe que Kardec falou claramente: não devemos trazer para a casa espírita assuntos relacionados à política. Tudo aquilo que venha a polemizar. E não podemos. Kardec não falou isso sem um propósito. Ele sabe que as trevas querem o quê? Nos desestabilizar. E às vezes as pessoas estão lá fora, brigando em família por conta de política, até de futebol, como o Vila Nova, meu Deus. Pode brigar não, tem que ser leve. Mas o fato é, elas procuram a casa espírita para receber mensagem de consolação. Essa é a doutrina consoladora. É o consolador prometido. Nós temos todo o direito de ter as nossas opiniões. Mas precisamos respeitar aquilo que Kardec coloca para nós. E evitarmos assuntos que vão trazer desestabilidade. E nós estamos sendo testados. Pró-vacina, contra-vacina, esquerda, direita, e por aí vai. Não é para isso que aqui estamos. Doutrina espírita é amor, é consolo. É buscarmos a energia que vai nos fortalecer para seguirmos um caminho melhor. Nós temos uma luta imensa conosco mesmo, com tudo aquilo que atrapalha o nosso aprimoramento moral e intelectual. E ele finaliza o nosso querido Emmanuel dizendo: renunciemos assim à presunção de viver sem adversários, que em verdade funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos. Mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Nem Jesus passou pela terra sem inimigos. Quiçá nós.
continuemos trabalhando, abraçados nesse evangelho de amor, na certeza daquilo que Bezerra de Menezes nos disse. Bezerra disse: Jesus conta conosco da mesma forma que nós contamos com ele. Para finalizar, meus queridos, eu quero contar uma historinha que o Bacelli fala na vida do Chico Xavier. Está lá no Evangelho de Chico Xavier. Conta o Bacelli. Nossa, desafinei agora. O cantor está ali e vai chorar. Eu devo ter desafinado várias vezes. Obrigada. Eu fico com dó porque eles têm um ouvido bom, né? O meu tá. Enfim, gente. Então ele conta que um senhor, ele procurou o Chico Xavier e falou: Chico, eu preciso contar uma coisa para o senhor que aconteceu comigo. E o Chico, ouvindo com aquela doçura dele toda, ele falou assim: Chico, eu tinha um amigo, nós tínhamos uma amizade profunda, mas a gente também brigava muito. Mas a gente se encontrava todos os dias. Mas ele era muito chato, muito cricrizinho. E uma vez nós brigamos feio. E nesse dia eu saí da casa dele. Acontece que eu nunca mais voltei. No começo, Chico, eu ficava esperando. E eu ficava assim: ele vai vir aqui hoje. Na hora que ele chegar aqui, eu vou falar tudo que está engasgado. Mas ele vai ouvir tudo. E os dias foram passando. No começo, ele pensava nisso várias vezes. Ia remoendo, remoendo. O tempo passou. Foram mais de 40 anos. E eles não se viram mais. Até que um dia, acho que foi uns 2, 3 dias antes dele encontrar com o Chico, que assim que aconteceu, ele contou para o Chico, falou que o Chico era a primeira pessoa que ele estava falando. Aí ele chegou, estava na casa dele, a porta abriu. Quando abriu, quem era? O amigo. E ele foi surpreendido. Ele viu um amigo já de cabecinha branca, mais franzino. Quando eles se olharam profundamente, eles se abraçaram. Um abraço afetuoso, longo. E eles passaram o dia conversando. Ficaram ali, contando das histórias, dos filhos, caminho que cada um seguiu, os netos que tiveram. E ele falou assim para o Chico: Chico, tudo aquilo que eu queria jogar na cara dele, que eu queria falar, perdeu sentido. Eu não quis abrir a boca para reclamar, para falar nada. Eu vi naquele momento um homem humilde à minha frente. Ele foi mais nobre do que eu. Esse senhor morreu 3 meses depois. Esse que foi mais humilde, vamos dizer assim. Não vamos perder a nossa existência alimentando discórdia, alimentando ódio. Quando começarmos a pensar em alguém que a gente não tem afinidade, mentaliza Jesus, mentaliza a Mãe Santíssima. Final do ano veio. Geralmente a gente chega no final do ano cheio de a gente começa a fazer a contabilidade. Então eu tenho certeza que em 2023 a gente falou: esse ano foi um ano bom, quitei minha casa, comprei uma bicicleta, comprei minha moto, fui promovido. Muitas vezes a gente não faz o balanço daquilo que a gente conquistou moralmente. Vamos fazer um propósito, aproveitando que a gente está em janeiro? Vamos chegar no final do ano dizendo: consegui não alimentar discórdia, não falar mal de determinada pessoa. É um compromisso que eu tenho passado por algumas pessoas, e a gente pode ter certeza que o nosso anjo da guarda vai sorrir, porque ele vai ver o nosso esforço. Esse sacrifício que vai agradar não somente a Deus, mas a cada um de nós. Que ele ampare a cada um.
Meus irmãos, minhas irmãs, a palestra da noite trouxe muitas reflexões para nós. É fundamental nós analisarmos a qualidade das energias com que nós nos alimentamos e alimentamos aqueles que convivem conosco. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos na nossa casa de oração, unidos em pensamentos dos nossos lares, nessa cadeia maravilhosa, onde cada um de nós, estamos aqui buscando os mesmos objetivos. Trabalhar a nossa evolução moral. Buscar alcançar a compreensão da lei de Deus e, com isso, nos libertarmos em espírito. Esse é o grande propósito. Sair daquela situação de reencarnações sucessivas, onde as paixões, na maioria das vezes, nos prenderam e nos prendem ao plano das sensações. Senhor Jesus, nessa hora que aqui nos encontramos, nós queremos te pedir a bênção da paz para todos nós, pedir um remédio específico às nossas necessidades, a fluidificação das águas que preparamos para receber o remédio do qual nós estamos necessitados. Permita, Senhor, que se faça sempre luz na nossa compreensão e que possamos compreender a necessidade de manter-nos úteis, olhando para frente e trabalhando em nós essa fé no futuro, que será possível se nós trabalharmos as nossas ligações com os nossos semelhantes. E a lição da noite nos ensinou um pouquinho disso. Trabalhar a qualidade dos nossos sentimentos, das nossas ligações. Permita, Jesus, nessa hora, que aquelas pessoas que se encontram ligadas a nós, familiares, entes queridos, desafetos que ainda carregamos conosco, possam ser ajudados, envolvidos por essa atmosfera que reinam nesse ambiente. E que a bênção da paz possam se instalar em nossos corações, dando-nos a certeza de que, com esse pensamento, nós haveremos de varar a sombra das nossas dificuldades íntimas. Em teu nome, Jesus, em nome do mentor, da nossa casa de oração, dos nossos amigos espirituais, nós, agradecidos, pedimos a permissão para encerrarmos a reunião dessa noite. Que assim seja. Então nós queremos convidar a todos para a próxima segunda-feira, né? Nesse mesmo horário, para a gente continuar com os nossos estudos, com a nossa reunião. Boa noite a todos. Obrigado.